Pega a palavra de Deus e abra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Eu vou ler do 22 ao 26. O título está assim: Cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tomou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Olha só o que Jesus vai dizer: não entres na aldeia, onde ele estava quando Jesus o encontrou. O versículo 26, depois que Jesus cura ele, Jesus diz: e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Nós temos uma grande revelação nesse texto, principalmente nesse versículo 26. Por que Jesus disse isto? Quem quer aprender essa revelação? Uma revelação muito forte. Nós vamos entender o porquê que Jesus disse isto para o cego, que era cego e que foi curado, e Jesus deu essa ordem, mandou. Mandar é ordem. Mandou ele para onde? Para a sua casa. Vai para casa e não entres na aldeia. Não entres mais a este lugar. Não vai para este lugar. E por que Jesus falou isso? Nós vamos aprender hoje, amém? Você crê na palavra de Deus? Então vou reler mais uma vez o versículo 26, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Vamos melhorar agora? Falar mais alto? E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Quem crê nessa palavra? Você crê? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra sua boca, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta palavra, eu tomo posse desta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta manhã e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Esse texto é muito interessante. Jesus, por exemplo, ele curou muitos cegos, coxos, pessoas com demônios, ele os libertou. Só que, contadas as histórias na Bíblia, relatado as histórias pela palavra de Deus, Jesus ele vai fazer 7 curas de cegos. Uma delas é esse cego de Betsaida. Outras curas também aconteceu com um cego muito conhecido chamado Bartimeu, que era filho de Timeu. Também Jesus curou um cego que era cego desde nascença. Lá em João capítulo 9, Jesus curou esse cego, e alguns discípulos até indagaram, perguntaram para o Senhor por que ele era cego, qual era a razão daquela cegueira. E ele não era cego após o nascimento, ele nasceu cego.
E os discípulos tinham algumas crenças, que outra hora a gente vai pregar sobre isso, que eles achavam que era possível a pessoa pecar estando no ventre da mãe. Como é que pode? Isso leva muito à reencarnação, ao espiritismo. E o espiritismo é assim. Você nunca ouviu a pessoa dizer: parece que na outra vida eu joguei pedra na cruz para eu sofrer agora. Ou alguns dizem: só vou acabar com esse sofrimento na outra vida. Ou seja, numa reencarnação. Tem pessoas que pensam assim. Então os discípulos de Jesus, eles tinham esse sentimento, esse pensamento de que era possível alguém pecar no ventre da sua mãe, ou na outra vida, como o espiritismo assim acredita, né? E eles perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? Ele ou seus pais, né? Sua mãe, seu pai, ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Até os pais seria uma coisa até natural pela palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Então seria até possível assim aceitar esse pensamento dos discípulos de que os pais pecaram e os filhos sofreram, ou os filhos sofrem, né? Enfim, poderia até ter uma conjectura nessa parte e ter uma ligação com a palavra de Deus. Mas agora, ele pecar estando no ventre? Não teria razão, a não ser se nós o levasse para essa lógica do espiritismo, que é assim que o espiritismo fala. A pessoa quer viver bem, ela tem que reencarnar numa outra vida, numa outra pessoa para poder viver bem. Mas isso é um engano muito forte. E tem muitas pessoas que acreditam nisso, né? Só quem conhece a palavra sabe que não existe reencarnação, existe ressurreição. A ressurreição é diferente de reencarnação. A ressurreição, a pessoa, ela ressuscita no mesmo corpo. Agora a reencarnação é num outro corpo, em uma outra pessoa. É uma evolução de uma outra pessoa. É assim que o espiritismo prega. E Jesus não foi reencarnado, Jesus foi ressuscitado, porque ele estava no mesmo corpo. Inclusive mostrou para Tomé as mãos do lado onde foi transpassado, né? Ele reencarnou no mesmo, ressuscitou no mesmo corpo, e não reencarnou. Então os discípulos tinham esse pensamento acerca desse cego de nascença. E Jesus curou, dizendo: ele não nasceu cego, não foi por causa do seu pecado, e nem foi por causa dos seus pais. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Então, ele nasceu dessa forma para que Deus realizasse o milagre. Além desse cego de nascença, tem os 2 cegos que foram curados à sua casa, e também os 2 cegos de Jericó. Então, se formos somar aí, Jesus curou 7 cegos, que a Bíblia relata, fora os outros que não dão os seus nomes, nem a sua história. E aqui nesse cego de Betsaida, tem uma história muito interessante. Essa palavra Betsaida é uma palavra hebraica, também aramaica, que significa casa de pesca. Então esse lugar é um lugar de pesca, um lugar de desenvolvimento da agricultura, da parte do comércio. Era um lugar bom, E no tempo dos romanos, este lugar cresceu bastante, fez com que os romanos prosperassem nesse lugar. Só que no tempo de Jesus, Jesus amaldiçoa este lugar. E você vai entender por que ele amaldiçoou esse lugar chamado Betsaida. No tempo dos romanos foi bom, mas no tempo de Jesus foi maldição. Esse lugar Betsaida, que é uma aldeia, ficava nas praias do norte do mar da Galileia, próximo ao Rio Jordão. Então, quando Jesus entra nesta aldeia, ou este povoado, diz a palavra que trouxeram-lhe um cego para Jesus. Trouxeram para ele e rogaram a ele para que ele pudesse curar este cego.
Insistiram: cure ele, Jesus. Está aqui um cego, cure ele. O Senhor não é filho de Deus? Nós estamos rogando, implorando para que o Senhor cure esse cego. E o que Jesus faz? Ele cura? Vou curar agora. É isso que ele faz? Não. Ele pega pela mão o cego, vem aqui. Ele pega pela mão o cego, e tira ele do meio do povo. Ele tira esse cego de dentro da cidade de Betsaida. Tirou de lá. E lá fora, distante, ele vai fazer o milagre. Jesus não poderia ter curado ali dentro? Sim ou não? Dentro da cidade, ou dentro do povoado, dentro da aldeia? E por que ele tira do meio da aldeia? Para operar o milagre. Nós vamos aprender isso. Obrigado, cego. Era cego, agora vê. Então ele toma pela mão, tira, o versículo 23, e tomando o cego pela mão, ele levou para fora da aldeia, tirou do meio do povo e do meio dessas pessoas que lhe trouxeram o cego para Jesus, implorando para que ele o curasse. E o que Jesus faz? Ele cospe nos olhos do cego, passa suas mãos e ele faz a pergunta: você vê? Você está vendo? E o cego responde: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele está vendo? Sim ou não? Ele está vendo? Ele está vendo? Não. Mas alguma coisa ele está vendo. Mas ele não está vendo com nitidez. Ele está vendo homens que andam e que parecem árvores que andam. E aí Jesus faz o quê? Versículo 25: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos dele novamente, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. Agora ele está vendo. Agora ele está vendo. Na primeira vez ele não estava vendo, mas ele viu alguma coisa na primeira vez. Esse texto, ele é muito interessante, porque primeiro, essa cidade chamada Betsaida é uma cidade de cerviz coração, é uma cidade de coração. O povo dessa cidade eram conhecidos como incrédulos. O povo dessa cidade era incrédulo. É por isso que primeiro Jesus tira esse cego de dentro da cidade para poder operar o milagre, porque eles eram incrédulos. E Jesus fala que quando houver o juízo de Deus sobre a terra, essa cidade é o que vai sofrer mais pena, vai ser mais castigada. E você sabe por quê? Por causa da incredulidade deste povo. Vamos ver? Coloque em Lucas capítulo 10, versículo 12 ao 14, e eu quero ler na tradução NTLH. Ouça o que Jesus falou dessa cidade Betsaida, e você está entendendo por que ele tirou esse cego de dentro da aldeia. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, D maiúsculo, não é um juízo qualquer, é o juízo de Deus sobre a terra, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Jesus continuou: ai de você,
cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro, Sidom, que é no Líbano, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. O que Jesus está provando aqui? Que essa cidade de Betsaida é uma cidade de incrédulos. Porque Jesus está dizendo, o que eu fiz aqui, e se eu tivesse feito lá em Tiro, Sidom, no Líbano, o povo de lá teria crido e arrependido dos seus pecados. É por isso que ele vai dizer que essa cidade vai sofrer o maior juízo. Teriam abandonado seus pecados há muito tempo, e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas sobre sua cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e Sidom, cidades do Líbano, do que vocês, Corazim e Betsaida. Então Jesus teve que tirar esse homem, esse cego, de dentro desse povo que tinha um coração duro. E para que ele vai fazer o milagre ali? Para qual finalidade? Se o povo que via não cria em Jesus e nem se arrependiam, para que Jesus vai operar o milagre ali? A incredulidade é qualidade de quem não se convence com facilidade e nem acredita facilmente naquilo que vê e naquilo que ouve. Se Jesus tivesse feito esse milagre, o que você acha que esse povo falaria de Jesus? Ou falaria do cego? Você acha que eles diriam que era um milagre? Mostra milagre para quem é incrédulo, para você ver o que ele fala. A incredulidade é diferente do ateu. Sabia disso? Uma pessoa incrédula é diferente do ateu. Porque o ateu é categoricamente afirmado que não crê. Não crê. Ele já afirmou, não creio, ponto final. O ateu é assim, né? Agora a incredulidade é o tipo daquela pessoa que vê o milagre e não crê. Ela vê o milagre e continua duvidando que aquilo seja o poder de Deus. Você nunca ouviu pessoas dizerem o seguinte: uma pessoa entra numa cadeira de roda, numa igreja, o pastor daquela igreja, o apóstolo, sem quem quer que seja, ele ora, impõe as mãos naquela pessoa, porque este ministro, este pastor, este apóstolo, ele tem os dons de curar, ele tem o dom de operação de maravilhas, porque existe em nosso tempo, temos que crer nisso. Ele impõe as mãos sobre o coxo, sobre aquele paralítico, e aquele homem começa a andar. Algumas pessoas da igreja que estão vendo, porque não são todas, mas algumas vão dizer: isso é combinado. Já estava combinado esse negócio aí. O incrédulo é assim. O incrédulo é assim. Não, eu não creio que isso é milagre. Para mim ele já andava. O incrédulo é assim. Tem muito incrédulo na igreja, viu? Tem. Os fariseus não iam atrás de Jesus? Para quê? Para ver se aquilo era verdade. E quando Jesus curava, como Jesus curou o endemoniado, o que os fariseus disseram? O Beelzebum expulsando o Beelzebum. Um demônio expulsando outro demônio. Você viu que esse povo só ia para criticar? Esse povo só ia atrás de Jesus, não para receber as bênçãos, não para glorificar Jesus, não para aprender da sua palavra, mas esse povo ia atrás de Jesus para julgar as suas ações. É os incrédulos. Os incrédulos é assim. Os incrédulos, eles vão atrás de Jesus não para receber o milagre, mas para julgar. Até os irmãos de Jesus eram incrédulos, não criam nele,
Pediam que Jesus fizesse um milagre, está lá em João capítulo 7. Faça um milagre aqui, Jesus, para você ser aparecido. Como se os milagres mostrassem o poder. Jesus, a fama dele, apesar que ele foi famoso por conta dos milagres, mas Jesus não precisa operar milagre para ser conhecido. Não, Jesus já é conhecido, né? Então os irmãos de Jesus pediam para que ele operasse milagre, mas não era isso, porque eles eram incrédulos. Não era a questão de Jesus ser conhecido pelo milagre, é porque os irmãos eram incrédulos. Então a incredulidade é assim. Se Jesus tivesse feito um milagre dentro da cidade ou aldeia de Betsaida, esse povo teria dito isso. Esse cego não operou milagre, porque ele já enxergava. É assim que iam dizer. Não, Jesus não realizou milagre não, porque esse milagre aqui não aconteceu porque esse homem aí estava fingindo de ser cego. Ele estava mentindo. É assim que algumas pessoas iam pensar. Em nossos dias nós vivemos com isso. Pessoas que duvidam dos milagres quando acontecem na igreja. Se alguém começar a enxergar, algum vai dizer, mentira, isso não aconteceu, ele já enxergava. É assim. Você não vê muita gente criticando igrejas com os milagres, dizendo, isso é combinado. Estava combinado com o pastor. Pastor falou com ele antes de ir lá, o pastor molhou a mão dele com dinheiro, dizendo, faz assim, assim, assado, para que todo mundo creia que é milagre. E assim atraiu o povo para aquela igreja, trazer a multidão. Tem muitas pessoas que são assim, no nosso meio, que são incrédulas. Você não lembra do pai do jovem lunático? Esse homem era incrédulo, né? O demônio pegava esse jovem, e não pegava ele quando era jovem, desde criança, infância, 3 anos, 4 anos, o demônio estava nessa criança. Para você ver que o demônio não respeita ninguém, viu? Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita avô, não respeita avó, não respeita criança. O demônio não respeita nenhuma faixa etária de idade, nenhuma. E o demônio estava naquela criança, desde a infância, e foi crescendo, aquela criança, e o demônio lá dentro, fazendo uma arruaça, jogando aquela criança no fogo, para matar queimada. O pai tinha que correr e tirar do fogo. Quando via uma água, um lago, o demônio pegava a criança e jogava ela no lago. O pai tinha que correr para tirar a criança do lago, senão ia morrer afogada. Agora imagine o corpo dessa criança, cheio de marcas, cheio de hematomas. E o pai desesperado não sabia mais o que fazer. Acorrenta o filho, demônio manifesta, quebra correntes. O que fazer? Ele já não é uma criança, ele é um jovem, tem para lá dos 20 anos de idade, mas o demônio continua nele. E ele, desesperado, o pai pega esse jovem e leva para os discípulos. Faça alguma coisa, expulse o mal, expulse o demônio, o espírito maligno que está na vida do meu filho, que eu não aguento mais essa situação. E diz a palavra que os discípulos tentam expulsar e não conseguem. Fica uma disputa de quem vai mandar aquele demônio embora. Vai Pedro, não consegue, vai João, não consegue, vai Mateus, não consegue, vai um atrás do outro. Nenhum dos discípulos conseguiram expulsar o demônio. Nenhum. E fica aquela contenda, aquele debate. E os fariseus, esses religiosos, os escribas, dando risada dos discípulos, que não conseguiram expulsar o demônio. E aquilo é humilhante para Jesus, porque os discípulos foram ensinados por Jesus. E é isso que o inimigo quer, humilhar a pessoa. Aí Jesus chega e diz, o que está acontecendo aqui? Aí o pai desesperado diz, eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos expulsassem os demônios, e nenhum deles conseguiram. Mas se o Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós. Se, a palavra se, que é se? Dúvida, incredulidade. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, achando que só porque os discípulos não conseguiram, Jesus também não ia conseguir. Aí sabe o que Jesus fala para o Pai? Jesus disse da mesma moeda, ele jogou da mesma forma.
Da mesma forma, ele diz: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu só faço se você crer. Se você não crê que eu posso fazer, eu também não faço. Aí sabe o que o pai vai dizer? Ai, Jesus, sim, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Está vendo aí? O pai disse que cria que Jesus poderia fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele diz o quê? Eu sou incrédulo. Incredulidade. Preste atenção. A incredulidade leva a pessoa a perder duas bênçãos. Viu? A incredulidade leva a pessoa a perder duas bênçãos. Você quer saber qual é a primeira? O milagre. Uma pessoa incrédula não recebe o milagre. Vamos ver? Mateus capítulo 13, versículo 58. Olha o que Jesus disse: e não fez ali muitas maravilhas, que são milagres. Por causa do que, gente? Por causa do que? Ah, tá. Por causa da incredulidade deles. Agora vem cá. Jesus não fez muitas, mas você concorda comigo que ele fez algumas? Porque o texto não diz que ele não fez nenhuma. Ele não fez muitas, mas ele fez algumas. Como Jesus gostaria de ter feito mais? Como Jesus gostaria de ter feito muitos milagres nessa cidade, que por ocasião, a cidade em que ele cresceu, chamada sabe qual? Nazaré. Galileia, Nazaré, ali na região. A cidade que ele cresceu. E as pessoas viam Jesus não como filho de Deus, viam Jesus como filho de um carpinteiro, filho de José, Maria, o carpinteiro. Ah, as suas irmãs são aquelas, os seus irmãos não são fulanos. Era assim que viam Jesus, como uma pessoa comum. Aí Jesus vai dizer nesse mesmo texto, que ele diz que o profeta não tem honra na sua casa. Se não tem honra, para que vai operar milagres? Se não crê, para que vai operar milagres em uma pessoa que não crê? A incredulidade é isso. Jesus não operou muitos milagres, mas operou alguns. Agora vem cá, essas pessoas, ou esses alguns, que foram beneficiados pelos milagres, tinham fé ou não? Sim. Era incrédulo ou não? Não. Não eram incrédulos e tinham fé. É por isso que eles receberam milagres. Porque eles eram diferentes. Enquanto alguns viam Jesus como apenas o filho de José e Maria, os seus irmãos são fulano, as suas irmãs são ciclanas, ele nasceu nessa terra. Enquanto muitos viam Jesus assim como alguém comum, alguém qualquer, alguns que receberam milagres viam Jesus como Filho de Deus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, e que só uma palavra dele já é o suficiente para o milagre acontecer. É dessa forma que você precisa enxergar Jesus como o Senhor dos senhores, o Deus de todos os deuses, o Rei dos reis, aquele que opera o milagre. É assim que você enxerga Jesus, não como o pai do jovem lunático, se tu podes fazer alguma coisa, não como a cidade de Betsaida, que era incrédulos o povo, cidade incrédula, que não criam em Jesus. Então a primeira perda da bênção, ou seja, a primeira bênção que a pessoa perde é o milagre por causa da incredulidade.
Se ela não crê, não tem milagre. Segunda perda, a perda da terra prometida. E a terra prometida está relacionada ao céu, à salvação. Por quê? Para ser salvo tem que ter o quê? Fé. Você acha que uma pessoa incrédula vai ser salva? Já diz tudo, quem crê e for batizado será salvo. Não é só batizar, tem que crer antes de ser batizado. O próprio Romanos diz isto, que se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e ao seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, então será salvo. Então, se a pessoa não crê, ela não tem salvação. Se ela é incrédula, ela não tem salvação. Então, a segunda bênção que a pessoa perde por causa da incredulidade é a perda da terra prometida, a salvação. Você quer ouvir essa palavra? Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 19. Eu quero ler com vocês aqui. Vou ler do 7 ao 19. Vamos meditar aqui? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como é que era o coração do povo de Betsaida? Duro, fechado, incrédulo, que não se arrependiam facilmente, nem vendo milagres. Como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram, isso que é o incrédulo, ele vê, mas não acredita. Ele vê, mas não crê. Olha lá, viram. O Senhor está dizendo, o povo viu os meus milagres. Por quantos anos? Por 40 anos. As minhas obras, e não criam. Eram incrédulos. Por isso, me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conhecer os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã não, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, isso é fé, até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, alguns. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram? Cujos corpos caíram no deserto? Não foi com estes que Deus ficou indignado? E que jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não entraram onde? No repouso de Deus. E o repouso é o quê? A salvação. Os incrédulos não entrarão no reino de Deus. Você está vendo? A incredulidade leva à perda de duas bênçãos: o milagre e a salvação. Você está vendo? E é como eu disse, o incrédulo é aquele que vê, aquele que ouve, mas duvida do poder de Deus,
duvida que aquilo seja um milagre realmente. E sempre vai dizer: já andava aquela pessoa que se levantou da cadeira de roda, já enxergava aquele ceguinho, viu? Não foi nada disso curado não, foi combinado com o pastor, combinado com o apóstolo, combinado com o ministro, com o bispo. É assim que o incrédulo fala. Ele não crê naquilo que acontece, ele sempre duvida que aquilo seja verdade. E sabe quem faz isto? Sabe quem faz com que a pessoa seja incrédula? O próprio diabo. É o diabo que faz isto. Lá em 2ª carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, olha o que o diabo fez. Nos quais o Deus, Deus com D minúsculo, porque esse Deus aí é o diabo, nos quais o Deus deste século, do tempo que nós estamos vivendo, cegou o quê? Os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cegou o quê? O entendimento, para que a pessoa não creia naquilo que ela ouve, não creia naquilo que ela vê. Os católicos são cegos, viu? Eles conhecem a palavra, sabem que a palavra condena tipo de ações, idolatria, algumas indulgências, né? A indulgência em geral. A palavra de Deus condena esse tipo de coisa, mas está lá o católico, está lá o fiel, mesmo sabendo que aquilo é abominável diante dos olhos de Deus, mas está lá. Por quê? Porque são incrédulos, têm os seus entendimentos cegados e não conseguem compreender. Você está vendo? O Tomé, por exemplo, Tomé andou com Jesus, foi um dos 12 discípulos de Jesus. O Tomé viu Jesus sendo pego, viu, porque era um dos discípulos. Também soube que Jesus foi sentenciado, condenado à morte de cruz. Viu Jesus sendo levado ao Monte Gólgota, ao Monte da Caveira, como assim traduzindo. Viu Jesus lá, sendo pendurado numa cruz. Tomé viu tudo isso, presenciou tudo isso. Viu Jesus lá, sendo crucificado. Viu os romanos colocando a lança, ferindo Jesus com uma lança ao lado dele, transpassando com uma lança. E viu Jesus sendo crucificado e morto. Tomé presenciou tudo isso. E também Tomé soube que antes do sábado, que era um dia de Páscoa para os judeus, não era lícito deixar defuntos ali pendurados, e eram 3. Imagine a festa de Páscoa com pessoas mortas, não fica legal. Então teve que tirar Jesus na sexta-feira mesmo. Jesus foi crucificado, pendurado na cruz, morto na sexta, e tiraram Jesus, e Tomé presenciou tudo isso, soube de tudo isso, que Jesus foi tirado da cruz na sexta-feira, e colocado em um sepulcro de um homem chamado José Arimateia, que era um senador da época. E esse José da Arimateia, ele cedeu ali o sepulcro para Jesus, porque Jesus nem sepulcro ele comprou, porque ele sabia que no terceiro dia ia ressuscitar, ia perder o sepulcro. Ninguém compra o sepulcro sabendo que ia ficar lá. Então colocaram no sepulcro emprestado. Tomé presenciou isso. Só que Tomé não presenciou a ressurreição de Jesus. Aí Jesus chega diante de uma casa onde estavam os discípulos reunidos, vamos dizer assim, os 11, né? Porque Tomé não está, ou os 10, vamos dizer assim, os 10, porque um ainda ia entrar em Atos capítulo 1, um ainda ia entrar para o lugar de Judas, né? E está lá o Tomé, os 10 discípulos, estão dizendo 11, né? Os 11 discípulos, dentro da casa, estavam ali os 11 discípulos, e Jesus entra na casa e diz para todos eles, Shalom, ou seja, paz, recebei o Espírito Santo, e sopra sobre eles. Recebei o Espírito Santo, soprou. Por isso que o Espírito Santo no hebraico é chamado Ruá. A palavra Espírito quer dizer Ruá. Ruá quer dizer sopro. Então,
Jesus sopra e diz: recebei o Espírito Santo. E estão todos os 11 felizes, alegres ali dentro da casa, mas Tomé não estava. Todos felizes, porque viram Jesus ressuscitado. E aí Jesus vai embora, sai da casa, e os 11 ficam alegres, felizes. E quem aparece depois? Tomé. Tomé aparece no meio dos 11, e os 11 com aquela alegria imensa: Tomé, Tomé, Jesus ressuscitou. Ô Tomé, Jesus está vivo. Tomé, Jesus veio aqui. E Tomé com o braço cruzado: Tomé, Jesus está vivo. Jesus veio aqui e disse: recebei o Espírito Santo, e soprou em nós. O que Tomé disse? O que ele disse? Se eu não vides os sinais e não tocar, de modo algum crereis. O que é isso? Incredulidade. Não é só o suficiente de ouvir? Ei, para quem tem fé, só de ouvir já crê. Você viu Jesus? Mas você é mais crente que Tomé. Porque você crê em Jesus. Quem crê em Jesus? Você crê que ele ressuscitou, não crê? Você não viu. Você é mais crente que Tomé. Porque para quem é incrédulo, nem vendo crê, nem ouvindo crê. A pessoa que é incrédula é assim. Você pode falar do que aconteceu, do que Deus fez, ela não crê. Ela pode ver o que Deus fez, ela também não crê. É assim. Uma pessoa incrédula é dessa forma. E o que Tomé diz? Se eu não vides os sinais e não tocar, eu não crereis. Pessoal, tudo bem. Tomé está lá duvidando. Mas só de ver Jesus não é o suficiente? Ele presenciou tudo, desde a condenação até a sua morte, a sua retirada da cruz e colocado no sepulcro. Só de ver Jesus não é o suficiente? Você sabendo que ele foi morto, porque você estava presenciando tudo isto, precisa ir lá e tocar. Isso é pior do que o incrédulo. Pior do que isto. Sabe o que Jesus vai dizer para ele? Vamos lá. João capítulo 20, versículo 27 ao 29. Você está pegando o que é incrédulo? É aquele que vê, ouve e mesmo assim duvida. Tomé duvidou de ouvir dos discípulos e duvidou de ver Jesus em sua frente. Depois disse a Tomé: põe aqui, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé vai fazer tudo isto. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Agora, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste? Por que você não creu quando seus irmãos disseram que me viram? Por que você não creu quando Pedro disse que eu apareci para ele? Por que você não creu quando Mateus disse que eu apareci na casa? Por que você não creu? Agora você crê? Porque viu e tocou? Bem-aventurados é o povo que tem lá na Paz e Vida do Campo Belo. Este povo é mais bem-aventurados do que você, Tomé, porque eles nunca me viram, mas creem que eu ressuscitei. Cadê os que creem em Jesus que ressuscitou? Você é mais crente que Tomé, viu? Porque você nunca viu. Você crê só de ouvir. Isto é fé. Só de ouvir. Você está pegando porque que Jesus tirou do meio da aldeia esse cego? Porque eles eram o quê?
incrédulos. E para que Jesus vai operar milagre para o incrédulo? Para quê? Você acha que esse incrédulo vai dar honra para Deus? Você acha que esse incrédulo vai glorificar Jesus? Porque Jesus se importa com milagre. Se importa com gratidão e se importa com testemunho. Eu falei aqui duas coisas que Jesus se importa: com gratidão e com testemunho. A pessoa tem que contar o testemunho e tem que ser grata. E para que Jesus vai operar um milagre na vida de um incrédulo? Você acha que ele vai crer? Não. E Jesus se importa sim. Em João capítulo 14, versículo 13, João diz o seguinte: que o milagre, Jesus se importa com ele. Olha lá, João 14, verso 13: e tudo quanto pedis em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Você acha que o incrédulo vai glorificar a Deus pelo milagre? Não. O incrédulo não vai glorificar a Deus por causa do milagre. Por isso que Jesus não opera milagres na vida de incrédulos. Porque o incrédulo tem que crer no milagre. Aí Jesus pega, tira o homem, esse cego, da cidade de Betsaida, ou da aldeia, do povoado de Betsaida, cospe sobre os olhos dele. Cospe. Por que cuspir, pastor? Por que Jesus não impôs as mãos e já curou de vez? Por que teve que cuspir? Segundo o Talmud, que é um livro dos judeus, não é a Bíblia deles, mas é um livro de cultura judaica, que fala de costumes, de história do judaísmo. Então, segundo o Talmud, olha o que diz o Talmud: a saliva do filho primogênito tinha propriedades de cura, segundo a história dos judeus. E Jesus é o primogênito do Pai, é o primogênito e unigênito, tanto o primeiro quanto o último, único. E Jesus faz isso porque os judeus tinham essa crença, que a saliva do primogênito tinha o poder de curar. Aí cuspiu nos olhos deste homem. A saliva também, seria provável que Jesus, com a sua saliva, presta atenção nessa revelação, é muito provável que Jesus, com a sua saliva, ele lavou primeiro os olhos. Qual foi os olhos que foram abertos? Porque esse homem não foi curado de primeira mão. Ele foi curado em duas etapas, gradualmente. Ele foi curado gradualmente. Ou seja, por duas etapas. Qual foi os primeiros olhos que Jesus abriu dele? Diga aí, quais os olhos? Você tem dois olhos. Nos dois olhos, sentido não dois olhos, mas os olhos da carne e os olhos da fé. O apóstolo Paulo disse: não andamos por vista, mas andamos. Então são dois olhos, da carne, aquilo que você vê, e os olhos da fé. Então, quando Jesus opera esse milagre por etapa, ele abre os olhos desse cego, para que ele possa entender o que Jesus estava fazendo, olhos espirituais. Quando o cego diz que vê homens andando como árvores, o que Jesus logo pensou? Este homem está sendo ativado a sua fé. Ele só perdeu a fé quando ele entrou nessa cidade, mas Jesus, o que está fazendo com ele? Ele está passando a crer, porque ele diz: eu estou vendo homens andando como árvores. Isso prova que ele está vendo, isso prova que ele está crendo no milagre que Jesus está realizando. Aí Jesus vai e coloca as mãos sobre os olhos dele, e aí ele passa a enxergar nitidamente. Ou seja, primeiro Jesus restabelece na primeira etapa os olhos da fé deste homem. Depois Jesus restabelece os olhos carnais dele. Então primeiro a fé foi ativada, e pela fé o milagre aconteceu. Primeiro Jesus ativa a sua fé, e depois o milagre acontece. Primeiro o cego foi ativado a fé, e depois o milagre aconteceu. E depois que o milagre acontece, o que Jesus fala para ele? Não entres mais na aldeia. E por quê? Para que ele não perca a fé que Jesus ativou dentro dele. Já diz o ditado: me diga com quem tu andas, eu te direi com quem tu és. Se você andar com uma pessoa pessimista, você vai ser pessimista. Se você andar com uma pessoa murmuradora, você vai ser murmuradora.
Se você andar com uma pessoa que só pensa contrário, você vai ser uma pessoa que só pensa contrário. Mas se você andar com uma pessoa cheia de fé, você vai ser uma pessoa cheia de fé. Se você andar com uma pessoa que é grata a Deus, você vai ser uma pessoa grata a Deus. Se você andar com uma pessoa que é obediente a Deus, você vai ser uma pessoa obediente a Deus. É por isso que Paulo disse, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, e eu quero ler na tradução NTLH: as más companhias corrompem os bons costumes. Está lá, não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Este homem, ele foi estragado dentro da aldeia de Betsaida. Por isso que Jesus disse: ei, você não é daqui não, você não é desse povo, você pode sair daí. Jesus tira de lá e dizendo: você agora, eu quero provar se tem fé. Pum, cospe no rosto dele. E aí ele enxerga árvores andando, homens como árvores que andam. Jesus disse: está ativando a fé. Depois Jesus põe as mãos, o que ele diz? Eu estou vendo a distância. Jesus disse: a fé deste homem foi ativada e o milagre aconteceu. Não volte mais para a aldeia de Betsaida. Ei, sabe o que eu entendo com isto? Não volte mais para o lugar de onde Deus os tirou. Não volte mais para esse lugar, porque esse lugar já não presta para você. Você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Jesus já te libertou, já lavou com teu sangue. Você não pode voltar para este lugar. Não volte para o mundo, porque você já saiu de lá. Quem crê nisso? Então se coloque de pé, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Creia no milagre. Creia. Você é crente ou incrédulo? Você é cheio de fé ou vazio? Então o milagre acontece. Amém? Vai voltar para Betsaida? Diga: misericórdia. Eu vou ir para a casa de Deus. Diga: eu vou para Betel, casa de Deus. Amém? Sejam crentes e não incrédulos. Amém? Que Deus te abençoe. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ter muita fé, viu? E é o que atrai a Deus e o que faz Deus abrir os céus para você. É a fé. Hebreus 11:6 disse: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o seu milagre está entrelaçado à sua fé. Amém?